É no 24 que nós estamos? É, 24. Muito bem. Ok. No capítulo 24, o que está acontecendo é que Paulo está preso, né, desde o capítulo 21, né? Quando ele chegou em Jerusalém. Interessante que ele chegou a Jerusalém, inclusive levando ajuda aos irmãos pobres da Judéia, né? Jerusalém, capital da Judéia, e acabou sendo preso, né? Acabou sendo preso. E olha, se não houvesse a intervenção da guarda romana, Paulo teria sido morto, massacrado, na verdade, né? pelos judeus. Agora, o que a gente pode aprender nisso tudo, inclusive com esse sofrimento de Paulo aí, é que a propagação, a restauração do reino de Deus aqui na Terra, ou seja, o estabelecimento, a propagação, né? Porque, na verdade, é isso que está ocorrendo desde Jesus. Jesus estabeleceu a restauração em Lucas, né? E aqui em Atos a gente vê a propagação da restauração, e até hoje isso está ocorrendo, né? A propagação da restauração do reino, né? E vai ocorrer até a volta de Jesus. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender é que há sofrimento nisso, há sofrimento. Não necessariamente para todo mundo, mas com certeza há sofrimento. Basta dizer que o próprio fundador, o próprio restaurador, Jesus, sofreu horrorosamente, né? Até mesmo a ponto de morte na cruz, né? Morte de cruz, vamos dizer assim. Porque não é bem... Eu acho que... Eu não sou muito catedrado, não sei se essa palavra é correta ou não, no português, e nem tampouco no inglês, nem tampouco em algumas outras coisas que a gente se mete a falar como espanhol, mas eu creio que a expressão melhor é morte de cruz, e não morte na cruz. Porque a pessoa pode morrer na cruz, vamos dizer assim, é o meu modo de ver, né? Simplesmente amarrado na cruz e morre, vamos dizer assim, de fome, amarrado na cruz, por exemplo. Mas Jesus morreu morte de cruz. E a morte de cruz envolve a crucificação, né? A crucificação. E essa morte de Jesus aí na cruz, que é uma morte de cruz, essa morte na cruz é uma morte característica de morte de cruz na época, ok? Não sei, vocês que podem saber mais português do que eu aí podem até mesmo me corrigir, mas eu creio que faz sentido. Mas, independente disso, nós sabemos que muitos outros também morreram morte de cruz, até mesmo devido ao cristianismo, e muitos outros tipos de mortes, né? E existe sofrimento, não há dúvida que existe sofrimento. É interessante que o sofrimento geralmente é causado por pessoas religiosas, né? Religiosas. Estou dando uma introdução meia lá no fundão, vamos dizer assim, certo? Quem é que perseguiu Jesus? O povo mais religioso do mundo, supostamente o mais chegado ao verdadeiro Deus, foram os judeus. E eles também que perseguiram Paulo, etc, etc, etc. E os romanos também perseguiram, exatamente por causa de religião, principalmente, né? Porque não adoravam o César e adoravam a Deus, o verdadeiro Deus, e assim por diante. E hoje em dia, também nós sabemos que há muito sofrimento causado por religiosos, até não cristãos, certo? Religiosos não cristãos,
não cristãos que perseguem o cristianismo. E eu até entendo que lá no livro de Apocalipse vai haver um ataque, uma tentativa de ataque final dos não cristãos ao cristianismo, mas eles serão vencidos. E nós sabemos que na igreja temos sofrimento, né? Causados por irmãos, falsos mestres, etc. Ou mesmo por irmãos. Né? Você vê quanto sofrimento Paulo teve. Paulo teve sofrimento com falsos profetas. Pedro mencionou isso, Judas mencionou, João teve um problema sério com o tal de Diótrefes, né? E assim por diante. Então, mas Paulo aqui está sendo está preso devido a uma perseguição, né, judaica do povo chamado povo de Deus. Em nome de Deus, vamos dizer assim. Jesus falou isso, né? Que em nome de Deus teríamos perseguições, ou pelo menos os apóstolos teriam. Não lembro exatamente os detalhes lá, mas Jesus deixou isso claro também. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 24 é Paulo em Cesareia. Ele foi preso em Jerusalém, teve que ser levado para Cesareia, senão ele seria, na verdade, morto, né? Lá em Jerusalém. E a ideia é que ele iria, na verdade, ele iria para Roma, porque ele acabou apelando para César, né? Então, ele acabou apelando para César. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver. Interessante que ainda Paulo não apelou para César, ok? No capítulo 24, ele ainda não apelou para César, né? Mas nós vamos verificar por que é que ele acabou apelando para César, que seria, na verdade, no capítulo seguinte, né? No capítulo 25. Bem, nós estamos vendo aí a propagação da restauração, né? Ou a propagação do reino que Jesus estabeleceu, certo? E, na verdade, ele estabeleceu o reino pela morte dele, morte, sepultamento, ressurreição, né? E ele, então, estabeleceu o reino. A palavra reino, estou dando uma introdução bem, como falei, bem geral aqui, mas a palavra reino aparece 159 vezes no Novo Testamento. 159, ok? E o local onde ele mais aparece, alguém quer adivinhar qual livro em que a palavra reino aparece mais? Atos. Não. Mateus. Mateus. Porque, na verdade, Mateus, dentro da mensagem do livro, eles estavam esperando o Messias que, vamos dizer assim, que restauraria o reino, né? Que daria o Messias prometido, até mesmo a Davi, etc, etc, né? Então, o prometido seria aquele que seria o rei do reino. Então, só pode ser em Mateus onde apareceria mais, ok? A meu modo de ver, né? Parece que 55 vezes no livro de Mateus. Bem, voltando então ao capítulo 24, Paulo está em Cesareia e, na verdade,
Até então estava todo mundo, os romanos estavam mais ou menos perdidos quanto às acusações contra Paulo, né? Porque, na verdade, quem estava querendo matar Paulo eram os judeus, certo? E eu não sei se você lembra aquela época que, há uns anos atrás, aí, eu diria que bem que uns 15, 16 anos atrás, quando apareceu aquele filme Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, é verdade. A Paixão de Cristo. Então, havia um debate muito grande aí, os judeus se defendendo, dizendo que não foram eles que mataram Cristo, coisa e tal, coisa e tal. Porque foi um filme muito realista, né, vamos dizer assim. E os judeus acusavam os romanos, não, foram os romanos, na verdade. Bem, na verdade foram os romanos, mas quem causou a morte foram os judeus. Agora, eu fiz um sermão naquela época, dizendo que não foram os judeus que mataram Cristo, não foram os romanos que mataram Cristo, foram todo mundo. Todos mataram Cristo porque ele morreu pelos nossos pecados. Se não fossem os nossos pecados, ele não teria morrido na cruz. Ele precisou morrer na cruz por causa dos pecados meus, seus, de todo mundo, e é por isso que ele morreu na cruz. Ele veio para morrer na cruz, na verdade, né? Estabelecendo o reino de Deus aqui na Terra. Bem, então, no capítulo... Deixa eu ler o 31 aqui, do 23. Os soldados, pois, conforme lhes for ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. Antípatre ficava entre Jerusalém e Cesareia. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza os soldados, né? Tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, com Paulo. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador, também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Na verdade, o Félix, aí o governador era Félix, né? Ele perguntou para ver se ele tinha mesmo a autoridade vamos dizer assim, de julgar a situação. E ele tinha, né? Porque a Síria, vamos dizer assim, a Síria e a Cilícia estavam sobre a jurisdição dele, né? No capítulo 24, 5 dias depois, chegaram os acusadores de Paulo, né? Desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Bem, alguém tem uma tradução melhor para libelo? Acusação. Acusação. Muito bem. Temos uns aí que entendem de legislação. É porque na minha tradução está acusação aqui. É uma palavra que eu acho que não é muito usada hoje em dia, não, né? Mas seria mesmo a acusação, né? Porque, na verdade, aí o contexto imediato aí implica isso, né? Sendo esse chamado, quer dizer, Félix... primeiro, Félix ouviu os acusadores. Aí ele chamou Paulo. E sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, olha o advogado aqui, ó. Na verdade, diz que é orador, né? Mas o advogado de acusação aqui. Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se serem feitos notáveis
reformas em benefício desse povo, bajulador ele, hein? Não é bobo, não. Não é bobo, não. Sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda a gratidão. Rapaz, o cara está passando manteiga lá no governador. Lá. Entretanto, para não te deter por longo tempo, o cara sabidinho. Rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. O cara é liso, viu? O cara é liso. Porque, tendo nós verificado que esse homem é uma peste, vamos condenar ele porque ele é uma peste, hein? E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos. Okay? Interessante, né? Não é seita dos nazarenos. Não há dúvida que Jesus era nazareno. Mas isso não quer dizer que a seita era dos nazarenos. Aliás, a meu modo de ver, não era, né, necessariamente, porque o primeiro lugar onde tentaram matar Cristo foi em Nazaré. Então, eu não chamaria isso de seita dos nazarenos, não. Mas, em todos os casos, o camarada é liso, vai falar essas coisas. Isso aí, dizendo que é seita dos nazarenos, já não daria muita credibilidade, não, a Paulo. O qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos, quer dizer, já é mentira, porque, na verdade, ele não ia ser julgado, ele ia ser massacrado, né? Mas, em todos os casos. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Também não sei se isso é verdade, não, certo? Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Bem, até aí tudo bem. Tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Ele foi rápido e rasteiro, né? Fez as acusações sérias, bateu o martelo, não rodeou, não, alisou o comendador, né? Vamos dizer assim. E chegou no ponto e ele esperava uma resposta rápida e rasteira, vamos dizer assim, né? Versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Quer dizer que ele sabia que Félix tinha algum conhecimento da nação, ok? Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Ele está se defendendo, que não é bem verdade. Certo? Agora, eu acho que ele devia... Bem, quem sou eu para falar o que Paulo devia fazer? Mas ele não mencionou que ele tinha ido também levar ajuda aos irmãos pobres da Judéia, né? Eu acho que isso provavelmente não ajudaria, mas complicaria. Porque a ajuda vindo da Macedônia, da Acaia, poderia causar alguma, vamos dizer assim, como se diz, algum problema para Paulo. Paulo sabia o que estava fazendo, né? É claro. E que não versículo 12, que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Pois não tem prova disso. Não é verdade.
Porém, confesso ter que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Olha só, sabidinho, né? Não, eu estou dentro das profecias da lei, estou dentro das profecias dos profetas, certo? E ele podia provar isso, né? Ele tinha todo esse conhecimento, ele era PhD da lei de Moisés, meu amigo, podia ficar o dia todo, uma semana toda, mostrando que isso era verdade, certo? Tendo esperança em Deus, como também eles a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, ok, aí, ó. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação. Aí ele está falando isso, ok. Eu achava que devia falar mesmo, mas em todos os casos não estava falando, agora falou. Depois de anos, gostaria de que ele falasse quantos anos, mas não falou. Depois de anos, vim trazer esmolas. Deixa eu ver se aqui fala, aqui não fala. Não. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa época, nessa prática, que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim, o que não fizeram. Eles não foram eles que foram lá para Cesareia acusar Paulo, ok? Ou esses mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Esses mesmos, provavelmente, seriam esses aí que estavam acusando Paulo, né? Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Interessante, né? Deixa eu ir para Lucas, no final do livro lá, e mostrar alguma coisa muito importante aí tendo a ver com a restauração. Lucas 24. Lucas 24. No versículo, quando abriu-se-lhes o entendimento, já Jesus ressuscitado, no capítulo 24, versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Interessante, né, que arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus dentre os mortos, ok? Esses pontos aí são fundamentais na restauração, ok? Nós não estudamos Lucas, mas já que estamos falando da propagação da restauração, a restauração foi estabelecida em Lucas, né, por Jesus. É claro, Mateus, Marcos, etc., João, mas aqui, na sequência, aqui foi no primeiro livro. O ponto fundamental é arrependimento para a remissão de pecados, certo? E os pecados são perdoados no batismo em Cristo, porque há morte, sepultamento e ressurreição, ou seja, os pecados morreram, ficaram mortos, e a pessoa ressuscitou, entrando no reino que Jesus estabeleceu, no qual não há pecado, não pode haver pecado. Isso aí é fundamental, né, na ressurreição. Inclusive, nós cristãos precisamos sempre nos arrepender de nossos pecados, certo? Sempre pedir perdão, porque nós já estamos no reino, ok?
Isso é muito importante, muito fundamental. Então, se alguns de nós têm algum pecado, o que nós temos, né? Vamos nos arrepender e vamos pedir perdão, porque nós estamos no reino onde há remissão de pecados, ok? Isso é fundamental, onde há remissão de pecados. Quando fomos batizados, fomos perdoados todos os pecados cometidos até aquela época, até o batismo, e agora no reino, na restauração, nós precisamos sempre ficar livres de pecados, para podermos estar, de fato, na restauração, ok? Versículo 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Olha, tudo indica, como Paulo mencionou ali no versículo 10, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. É como se Félix entendesse coisas a respeito do caminho, ok? Ele não era judeu, ele era romano, certo? Agora, ele era casado com uma mulher chamada Drusila, que era uma judia. Então, bem provavelmente, ele estava ao par de muitas coisas que Paulo estava mencionando. Não era um indouto, não era um que não sabia. Paulo já falou no início. Sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar. Então, na verdade, é como se ele tivesse por dentro, não muito por dentro, mas também não muito por fora, vamos dizer assim, ok? Ele não era nenhum cristão, não era judeu, mas ele estava meio por dentro do que estava acontecendo lá na nação judaica. Muito bem. Ele disse, então, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Agora, tendo a ver ali com o que tinha ocorrido em Jerusalém, provavelmente, certo? Porque Lísias também não sabia nada além do que tinha acontecido lá, certo? E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Esse é mais sabidinho, né? Peraí. Se é que eu vou julgar, eu preciso saber mais o que está acontecendo. Ok? Eu até acho que essa é a razão pela qual Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos a um tal de Teófilo. A meu modo de ver, esse Teófilo estaria envolvido no julgamento de Paulo em Roma e precisava de informação. E a informação foi enviada através de Lucas, talvez outras informações, mas pelo menos Lucas, o livro de Lucas é o mais detalhado a respeito de Jesus, ok? Muito bem. No versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ou seja,
no reino de Deus, certo? No reino restaurado, ou no reino agradável a Deus, no reino que é de Deus, tem que haver justiça. Tem que haver, vamos dizer assim, uma vida correta, certo? Tem a ver com uma vida agradável a Deus, vamos dizer assim, ok? Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, rapaz, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Interessante, né? 2 anos ele ficou lá conversando com Paulo. Tem aqui uma informação aqui interessante. Félix, impressionado pela beleza da mulher de Drusila, havia feito a terceira mulher, ok, havia feito com que ela abandonasse o seu marido. Na época da audiência de Paulo, ela ainda não tinha 20 anos de idade, de acordo com a informação aqui. Ele estava vivendo com uma mulher que não era mulher dele, vamos dizer assim, né? Essa Drusila era a filha mais nova de Herodes Agripa, um dos filhos do grande Herodes, né? E terceira mulher de Félix. Brincadeira. Então, o cara ficou todo apavorado, né, com esse negócio aí, com essa informação aí. Mas ele ficou escutando durante 2 anos, não tomou decisão nenhuma, e ele foi substituído por Pórcio Festo, e ele, então, Félix, querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Política, né? Política. Política é um caso de polícia, né? Polícia, ok, deixa para lá. Vou falar mal de polícia, não. Ok. Nem falaria, mas em todos os casos, se eu falei que política é caso de polícia, já estou falando com algo de política, né? Mas política é uma coisa estranha. Rapaz, aqui nós estamos aqui numa situação de política aqui, barbaridade. O presidente Trump, ontem, acho que ontem, para mostrar que ele estava bem, vírgula, mas bem, suficientemente bem, ele saiu do hospital, entrou no carro e deu uma volta ali, por lado ali, pelo hospital, ali por volta do hospital, porque tinha ali alguns ali, tinha gente lá, né, apoiadores dele, com bandeiras, etc. E ele, então, passou ali, banou a mão para eles em um carro fechado, né, blindado, vamos dizer assim. Só que dentro do carro tinha também alguns guarda-costas dele, né? É claro. Além do motorista, que também não sei se o motorista era um dos guarda-costas ou não. E o outro lado da política, o outro lado aqui, o outro lado do partido, aqui o outro partido, cadê o cara? Rapaz, mas falaram mal dele, onde já se viu, ele não estava preocupado com os guarda-costas no carro, que ele ia contaminar todos os guarda-costas, etc, etc. Bem, pode até ser verdade, mas eu estou dizendo o seguinte, a política, ela é sabidinha, né, vamos dizer assim, ela faz uso de toda a ferramenta que ela pode fazer, e esse Félix aqui, procurando assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado.
e manteve ele encarcerado por 2 anos aqui. 2 anos. Já pensou? 2 anos. Muito bem. Irmão Hélio, Oi. boa noite. Boa noite. Explica aqui esse versículo 26, por que Paulo tinha que dar dinheiro lá para ele? Lá? Não é que tinha que dar dinheiro, né? Acontece o seguinte, que ele na verdade, tem aqui um comentário aqui que diz que a lei romana proibia a aceitação de propina, fato que, no entanto, era comum. Qual a palavra certa? Seria... deixa eu ver aqui. É como se ele esperasse que Paulo desse algum dinheiro para ele para ajudar na liberdade dele. Um agrado. Um agrado. Popular suborno. Isso é suborno. Suborno, exatamente. Essa palavra que eu estava procurando. Obrigado. Ele Suborno. queria do Guaraná, hein? Suborno. Essa é a palavra que eu queria escutar. Suborno. Agora, olha só. O Paulo não era nenhum rico, não. Mas, considerando o que ele disse no versículo 17, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, Félix falou, esse cara é rico. Veio trazer esmola para a nação inteira, esse cara deve ter muita grana. Muita grana. Então, acontece que ele falou, ó, se você me der uma grana boa aí, eu dou um jeitinho. É suborno mesmo, é suborno. Oi. Mas não aconteceu, né? Porque, para começar, Paulo não faria isso, nem se ele pudesse, se ele tivesse o dinheiro para isso, ele não faria isso. Então, o Félix caiu do cavalo. Faz sentido, porque Paulo não falou a origem da oferta. Não falou. Ele pensou não. que a oferta seria dele mesmo. Ele não explicou a origem, né? Rapaz, às vezes eu mesmo tenho uma verba e eu viajo com a minha verba, mas é uma verba que é dada para mim pelos irmãos para viajar, e muita gente para pensar, esse cara é rico, olha como ele viaja. Pronto. O caso dele foi exatamente esse. Ok. Muito bem. 2 anos, interessante, 2 anos. Eu não sei a história, não vou atrás de história, não vou atrás, não tenho tempo para isso, eu estou mais interessado na contextualização, certo? Do livro. Não entro em muitos detalhes intelectuais, mas eu não sei se na história secular, ou seja, fora da Bíblia aqui, se Félix acabou se convertendo ou não. Porque 2 anos escutando a pregação de Paulo, meu amigo, acho que dava para tocar um pouco no coração do homem, porque ele parece que não era um cara ruim, não. Bem, tomou a mulher do outro lá, né? E ele era o... Deixa eu ver aqui... não sei quem era o marido dela, isso que eu estou dizendo, nem sei quem é o marido dela, porque eu não vou atrás muito desses detalhes, mas ele estava vivendo com uma mulher que não era a esposa dele. Eu nem sei se ele era... eu acho que ele nem era legalmente casado com essa mulher, mas, em todos os casos, ele não parece ser um cara muito ruim, né? Rei Aziz. Hã? Rei Aziz. Ele tomou a mulher do rei Aziz. Ilegalmente. Não escutei. Ele tomou a mulher do rei Aziz ilegalmente, casou ilegalmente. Rei Ilegalmente. Aziz. Não era legalmente casado. Não. Eu também acho que não. Mas a história, provavelmente a história contaria mais. Mas eu não sei se aquele historiador Joséfo falaria alguma coisa sobre isso ou não. Eu não li, mas para mim não faz lá muita diferença.
Eu até acho que ele poderia ter se convertido. E a mulher dele também não sei. Mas aí como é que fica, né? Paulo deu uma dura, falou algumas coisas lá e estava meio amedrontado. Versículo 25 diz que ele ficou amedrontado. Agora, será que ele ficou com medo durante todo esse tempo? 2 anos, assim por diante? Eu não sei. Bem, muito bem. Capítulo 25. Então, note bem, Paulo fez uma defesa, 2 anos, os acusadores não conseguiram nada, Paulo continuou preso, Paulo não ficou livre, é como se fosse assim, ficou elas por elas, ok? Os acusadores acusaram, Paulo se defendeu, Félix não tomou posição nenhuma, ele foi substituído por Pórcio Festo, o governador Pórcio Festo, que tomou o lugar dele, né? Assumiu o lugar dele. E agora, então, Paulo vai se defender perante Pórcio Festo, ok? Muito bem. Capítulo 25. Isso aqui tudo é meio história, né? Vamos dizer assim, né? Não, é fácil de entender, vamos dizer assim. Tendo, pois, Festo, ou seja, Pórcio Festo, assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Olha só, olha aqui. Vai haver um negócio aqui meio estranho que faz com que Paulo apelasse para César, ok? Para começar, o governador foi de Cesareia, subiu de Cesareia para Jerusalém. A capital do governo, ali, a sede do governo, era Cesareia. Ok. E logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, amando ele cilada para o matarem na estrada. Certo? Olha só, olha a maldade dos judeus. Eu não entendo essa maldade, ok? Até então, até a crucificação de Jesus, eu entendo a maldade, porque Jesus tem que morrer na cruz. Até entendo porque é que Judas traiu Jesus, etc, etc. Mas aqui, agora, eu não entendo. O Paulo era bom, ele fazia milagres, ajudava, Jesus fez muito milagres, ajudava, mas, rapaz, os judeus estavam decididos. Lembra que 40 deles já tinham feito um pacto de não comer nem beber, acho que nem comer nem beber, parece, né? Enquanto não matassem Paulo. Eu não sei se eles morreram de fome ou não, ou de sede, creio que não, porque não mataram Paulo. Isso lá em Jerusalém. Irmão Hélio, Olha, é igual no Brasil, às vezes ou no mundo inteiro, quando uma pessoa começa a perturbar determinado grupo, né, determinado grupo político, onde envolve dinheiro, manda matar. Aqui, volta e meia, estão mandando matar uma pessoa que é candidato a prefeito, a governador e tal, manda matar. Né? Isso seria a mesma coisa lá. Paulo estava incomodando os judeus estavam perdendo, além da toda que eles tinham, dinheiro também envolvido, então manda matar o cara. É isso. é isso aí mesmo. É muita coisa econômica, muita coisa tendo a ver com poder, né? com poder, etc. Muito bem. Obrigado pelo comentário. Festo, versículo 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no lá em Cesareia. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido.
Olha só, me parece que até agora, Pórcio, eu fui chamando ele de Pórcio Festo, não ouviu Paulo, ok? Me parece que até agora ele não ouviu Paulo, não. Quem ouviu foi o Félix, o governador Félix. Então, o Pórcio Festo subiu a Jerusalém, acusaram Paulo lá perante ele. Falou o seguinte: vocês vão até Cesareia, se tiver alguma acusação contra ele, aí eu determino que ele suba a Jerusalém. Vamos dizer assim, como vocês querem. O cara já era meio maldoso, né? Porque, peraí, se disseram, né? Ele, bem, eu não sei se ele sabia que os judeus estavam armando uma cilada para matarem Paulo na estrada. Não sei. Eu não sei se está bem claro o versículo 3. O versículo 3, não deixa claro a meu modo de ver. Né? Mas, agora, outra coisa interessante. Os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, certo? Eu não sei se, como eu falei, se na verdade o Festo sabia que eles pretendiam matar Paulo, certo? Mas, em todos os casos, tinha uma conspiração para matar Paulo na estrada de Cesareia a Jerusalém. Ok. Versículo 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo Paulo, odiaram os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, olha aí novamente a politicagem aí, né? Respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo achou isso meio estranho, para começar, né? Por que não me julga aqui? Por que subir a Jerusalém? Vamos dizer assim. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acuso, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Então, Paulo achava que, de fato, ele havia aí uma conspiração, certo? E ele achava que ele ia realmente ser entregue aos judeus. Agora, interessante, no capítulo 23, certo? Capítulo 23, no versículo 11, deixa eu anotar aqui na minha Bíblia, aqui, 23, 11, certo? Diz assim:
Na noite seguinte, isso aí lá em Jerusalém, né? Jerusalém. No dia seguinte, na noite seguinte, ele está preso lá em Jerusalém. Certo? Lá preso lá pelos romanos, né? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Certo? Então, a meu modo de ver, Paulo falou: olha, se eu for para Jerusalém, provavelmente eles vão me matar, porque já tentaram me matar lá. Jesus disse que eu seria testemunho dele em Roma, eu apelo para César. Apelo para César. Ele, sendo romano, seria julgado em Roma. Ok? Então, eu acho que ele uniu aí o fato que ele sabia que era perigoso ele voltar para Jerusalém, certo? Porque provavelmente ele achava que em Jerusalém ele não ia ter nenhuma chance, por causa dos judeus. Então, ele falou, e o Senhor tinha dito que ele seria também testemunha dele em Jerusalém, em Roma, eu apelo para César, certo? Então, foi aqui em Cesareia, perante o governador Pórcio Festo, que Paulo apelou para César. Versículo 12. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Certo? Então, nada de Jerusalém. Nada de Jerusalém. Eu não sei se Paulo tinha, eu acho que ele não tinha nenhuma informação, a meu modo de ver, dessa armadilha, que ele tinha informação da outra armadilha, né, lá em Jerusalém. Ele tinha, que o sobrinho dele, né, ficou sabendo, daqueles 40 lá. Né? Agora, aqui tinha uma outra armadilha para o matarem na estrada. Eu não creio que Paulo tinha nenhuma informação sobre essa armadilha aí, mas ele sendo romano, peraí, eu vou ser julgado lá em Jerusalém, certo? Perante os judeus, que estão querendo me matar, certo? Ele falou aí no versículo que o Pórcio falou assim, queres tu, versículo 9, subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? E Paulo falou que em Jerusalém os judeus querem me matar? Lá, não, apelo para César. E aí ele seria julgado, então, em Roma. No versículo 13, tudo isso aí é, vamos dizer assim, história, né, que nós sabemos. Versículo 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, agora é o rei Agripa, né? Ele, na verdade, ele é Herodes Agripa, né? Filho do Herodes, que matou Tiago e prendeu Pedro. Lembra? Ok. Muito bem. Aí você pode... Esses Herodes aí, meu amigo, você pode fazer uma história, escrever um livro sobre ele. Já tem livro escrito sobre ele. Tem uma família grande, tem o Herodes grande, depois tem pelo menos mais 3 Herodes aí, etc. Ok. Mas aí, isso aí você pode pesquisar à vontade, que eu não vou pesquisar, não. Não pesquisei, não vou pesquisar. Mas tinha o governador, o rei Agripa,
que era o rei ali daquela região, né? E Berenice, na verdade, ele era neto de Herodes o Grande, né? O Herodes Grande, como falei, tem Herodes aí para dar e vender, né? Isso aqui era neto, era um Herodes neto. Ok, muito bem. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, Berenice, a esposa, né? Chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, ele foi saudar Festo, que já não era o governador, né? Festo tinha sido substituído por Félix. Não, ele foi. Félix deixou para Festo, ok? O governador anterior deixou para o governador seguinte. Ok, Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, sentando-se no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondi ele, o ouvirás. Ok, o rei queria ouvir. No versículo 23 em diante, vamos ver aqui Paulo falando ao rei Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, rapaz, negócio aí, o homem ia ser um grande julgamento. Né? Não sei por que toda essa pompa, né? Deve ter alguma explicação para toda essa pompa aí, mas... Política. É o versículo 23, deixa eu ver, não sei por que toda essa pompa aí. Política, senhor. Eu acho que ele queria impressionar, né? Talvez. Mas, independente disso, uma grande pompa aí. Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara, passível de morte. De tanto tender apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Esse é um ponto interessante em todo o julgamento de Paulo. Falta de informação. Tanto dos acusadores, certo?
como de Paulo, porque, na verdade, aqueles que estavam ouvindo, os acusadores de Paulo, não tinham muita informação, não sabiam quase nada do que estava acontecendo. É por isso, a meu modo de ver, também, que Lucas escreveu Lucas e Atos a esse tal de Teófilo, ok? Porque aí tem informação para dar e vender nos dois livros. Nem Festo, nem Félix, nem Pórcio Festo, nem o rei Agripa, nem o comandante Lísias tinham toda essa informação aí que está no livro de Lucas e Atos, ok? Irmão Enio, tem uma prova que esse Teófilo seria magistrado mesmo, porque ele ia defender Paulo lá em Roma, lá no jurado, ele tinha as informações. Né? Agora, se ele fosse condenado ou não, seria outro assunto. Sim, Né? sim. Mas não tem outra explicação que esse Teófilo seria um magistrado, um auxiliar. E você vai verificar que todo mundo concorda, eu não sei de ninguém que discorda, nenhum dos livros que eu li, de que Paulo foi condenado em Roma. Ele ficou livre, ok? Porque não tinha, olha só, não tinha base para acusação. E essa defesa aí do livro de Lucas, do livro de Atos, meu amigo, não tinha acusação lá leviana que batia contra isso aí, ok? Muito bem. Então, no versículo 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu trouxe a vossa presença, igualmente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, quem falou tudo isso aí foi o governador Félix, Pórcio Festo, não Félix. Pórcio Festo, aquele que substituiu Félix, ok? Então, ele falou para o rei, ok, já que o senhor quer ouvir, já que você e Berenice querem ouvir, deixa eu falar, dar uma preleção aqui, o que está acontecendo aqui, eu estou por fora, mas só sei que os judeus querem matar ele, tanto de Jerusalém como aqui de Cesareia, querem matar o homem, e eu não sei, não entendo por quê. É questão da religião deles aí, mas não vejo razão nenhuma de matar. Mas ele acabou apelando para César. E eu tenho que mandar esse preso, eu não sei nem o que falar contra ele. Então, me ajuda aí, rei, me ajuda aí, escuta ele aí, me dê umas dicas aí, o que é que eu vou escrever de acusação e contra Paulo. Aí, você vê, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Aí Lucas escreve Lucas e Atos para Teófilo. Se é que tinha as acusações lá, as informações de Lucas e Atos ganhavam de longe dessas acusações que eles nem sabiam quais eram as acusações. Ok? Muito bem. Talvez a gente possa terminar aqui. Hoje é segunda, né? Amanhã podemos fazer, talvez, talvez 2 ou 1,5, e na outra semana a gente terminaria, né? Mas, às vezes, vocês têm alguma pergunta, algum comentário agora para fazer? A gente tem aí uns 15 minutos. Interessante, irmão Enio, que tanto o governador Félix como esse Festo aí eram homens políticos, né? Homens verdadeiros políticos. Eles não queriam ofender os judeus, então queriam fazer média com os judeus. Provavelmente, esse Festo também sabia a situação de Paulo, que
que o Félix teria dito na ocasião de dar o comando para o outro. Assim, olha, eu tenho aqui o Paulo, ele está sabendo de tudo, né? Mas ele fez que não sabia, né? Não sei o que e tal, para fazer média com os judeus. 2 anos. Pois é. Agora, interessante, presta atenção, eu creio, na igreja, nós também temos problema desse tipo, viu? Não chamamos de política, certo? Mas nós temos isso, porque essa natureza humana aí, olha, o que... Eu podia dar vários exemplos, mas não vou dar, não. Mas a maledicência, por exemplo, geralmente... Olha, maledicência em si já é pecado, ok? Na igreja temos maledicentes, né? Os maledicentes não herdarão o reino de Deus, ponto final. Mas se você for verificar, se aprofundar no conteúdo de uma maledicência, eu diria que provavelmente 80%, vamos pôr 2/3, vamos pôr 66%, é tudo mentira. É tudo mentira ou entendimento errado, falta de comunicação, interpretação errada. Existe na igreja. E o elemento, às vezes, faz uso de um fato errado para se defender politicamente, certo? Porque a pessoa quer se defender, ainda mais contra outros. No caso de pregadores, isso é um problema. Existe esse problema aí, né? Porque um pregador quer ser melhor que o outro pregador. Isso aí é natureza humana que vem de longe. Isso aí... E, às vezes, a pessoa usa de politicagem no reino, certo? Exatamente para fazer uso para seu benefício. Muito bem. Mais alguma coisa, algum comentário ou pergunta aí? Ninguém tem pergunta? Então, ou o professor é muito bom ou ele é muito ruim. Ou vocês entenderam tudo ou vocês não entenderam nada. Então, o professor pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Irmão N, já que ninguém quer perguntar, deixa eu fazer mais uma pergunta, um comentário. Esse caso do apóstolo Paulo, todas essas acusações, e aí a tirada de banda, de letra aí do Félix, do outro e tal, né? Tudo tirando de banda, assim, parece muito similar também ao julgamento de Jesus, não é? O Pôncio Pilatos, não é? Muito similar, né? Sim. Pôncio Pilato também, você vê, ele lavou as mãos, né? Aí muitos porque esse Félix, ele sabia exatamente que Paulo não era culpado de nada, mas queria fazer média com os judeus, a mesma coisa o outro lá, né? Pôncio Pilato também é a mesma coisa, então tem uma similaridade muito grande aí, né? Você vê, Félix não tinha nada de acusação. Pôncio Festo não tinha nada de acusação. Por que não liberar o homem? Mas e a politicagem? Então, a mesma coisa lá. Inclusive lá Barrabás, né? Barrabás ou Jesus, aí o povo pediu Barrabás, mas, na verdade, o Pilatos podia ter falado, não, vou soltar Jesus. Exatamente. Muito bom. A boa comparação mesmo. Mais alguém? Coelho. Oi. Eu entendo que, assim, até pegando um gancho aí no que a Zema está falando, desde que Paulo foi até Félix, ele já não definiu a situação exatamente porque não havia provas contra ele.
Então, para ele podia ter definido ali, né, e não ter mandado para outros. Mas ele não tinha prova nenhuma contra ele. Isso era uma decisão muito séria. Qualquer decisão que ele tomasse precipitada ia prejudicar ele politicamente, como nós estamos falando. Sim, com certeza, com certeza. Muita politicagem aí, muita politicagem. Aí o caso foi se estendendo e o processo não se formou com acusação nenhuma contra Paulo e chegou até Paulo pela passada, porque ninguém tinha nenhuma prova concreta para condená-lo. Sim. Nesse sentido também, Enio, como os irmãos estão comentando, né? Ele pensava muito no encarreiramento dele, né? Dentro do Império Romano, né? Já imaginou? Ele vai lá, faz uma suscita favorável a Paulo contra os judeus. Eles podiam incitar a população e aí isso ia ficar registrado lá na carreira dele, né? O futuro dele, vamos supor, dentro não sei se posso dizer congresso, ou dentro da política, né? Dos romanos, ela ficaria comprometida. Com certeza. Resumindo, tornou-se uma batata quente para eles. Aí ficou jogando de mão em mão. Sim. Como a gente diz aqui, né? Foi uma batata quente jogada na mão do outro. Como diria a minha avó, ele se meteu numa jaca. Numa jaca? Ô, louco! Se meteu numa jaca. Qual, jaca mole ou jaca dura? Enio. Só pode ser jaca dura, né? Porque tem a jaca mole. Fala, Nath. Você poderia explicar mais um pouco sobre o capítulo 24, versículo 24, que você disse que essa era a razão pela qual Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos? Entendeu? Não entendi como o versículo 24 do capítulo 24 tem a ver com a razão da escrita do livro de Lucas e Atos. Eu não entendi. Dá para você explicar? Não, porque você não foi no capítulo 24 o capítulo 24 de Atos, versículo 24, você fala, pelo menos foi isso que eu entendi, que você disse que foi a razão pela qual Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos a Teófilo sobre a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Queria que você explicasse melhor essa parte. Olha, deixa eu explicar como eu acho que eu estou entendendo a sua pergunta. O ponto é o seguinte: esses governadores aí, olha, tanto Lísias, quem é Lísias? O comandante romano lá, né, em Jerusalém, certo? Que prendeu Paulo. Tanto ele, sim, como o governador Festo, como o governador Pórcio, Lísias, Félix, o governador Félix, o governador Pórcio Festo e o rei Agripa, nenhum deles tinha muita informação do que estava acontecendo, das acusações, inclusive. Porque as acusações eram acusações basicamente religiosas por parte dos judeus, e eles nem sabiam nem o que escrever, nem o que falar. Então, por exemplo, o governador aí, Félix, o governador Festo, pediu a ajuda do rei Agripa para que me ajude o que é que eu vou escrever, tendo a ver com acusações contra esse homem aí, que eu não sei nem o que escrever. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: quando Paulo chegaria a Roma para ser julgado por um tribunal romano, espera aí, quais seriam as acusações? Quais seriam as defesas? Então, Lucas escreveu Lucas e Atos, dando toda uma profunda defesa a favor de Paulo, que era discípulo de Jesus, vamos dizer assim, que também o que Paulo fez, também Pedro fez, vamos dizer assim. Então, Teófilo, assumindo que Teófilo estaria envolvido no julgamento de Paulo, Teófilo teria uma grande gama de informação no livro de Lucas, no livro de Atos,
para se defender contra essas acusações levianas que seriam feitas contra Paulo. Será que eu consegui explicar, não? Entendi agora, está mais claro. Obrigado. Ok, porque se não tiver, eu posso pedir para alguém aí que entendeu, né, a minha explicação para explicar com outras Eu entendi agora. outras Entendi. palavras. Aham. Muito bem. Mais alguma coisa aí antes de terminar?